Padre Marcelo Rossi entra no estúdio do Jornal Nacional esperando uma entrevista comum, mas logo percebe que William Bonner tem um plano: ridicularizá-lo por sua fé em Deus. Diante de milhões de brasileiros, o que ninguém esperava era que, com poucas palavras, o sacerdote viraria o jogo e deixaria Bonner sem reação ao vivo. O cenário estava montado para um embate de valores, crenças e ideologias. O telejornal mais assistido do Brasil se preparava para um momento que ficaria marcado na memória do público. O estúdio do Jornal Nacional estava impecavelmente iluminado, refletindo a seriedade do momento. No centro do cenário, a bancada imponente e um fundo azul sóbrio criavam o ambiente perfeito para o embate que estava prestes a acontecer. De um lado, William Bonner, âncora respeitado da Rede Globo, um jornalista que há décadas influenciava a narrativa midiática do país. Do outro, Padre Marcelo Rossi, um dos maiores nomes da música gospel e da evangelização no Brasil, conhecido por sua fé inabalável e suas pregações sobre amor, esperança e Deus. Ambos estavam prontos para defender seus pontos de vista. A entrevista era aguardada com grande expectativa. Nos últimos anos, Padre Marcelo Rossi havia se tornado alvo da mídia tradicional por expressar sua fé cristã sem receios. A grande imprensa o via como ultrapassado, conservador e fora de sintonia com os tempos modernos, mas ele nunca se intimidou. Pelo contrário, continuava pregando e falando sobre Deus, mesmo quando tentavam silenciá-lo. Seus seguidores o apoiavam com fervor, enxergando nele um líder religioso que não cedia às pressões seculares. O objetivo da Globo era claro: desmoralizar Padre Marcelo diante de uma audiência nacional, expô-lo como alguém antiquado, desconectado da realidade e, se possível, ridicularizá-lo por sua fé. Bonner, com sua retórica afiada e seu tom professoral, estava pronto para desmontar cada um dos princípios defendidos pelo sacerdote. Do outro lado da tela, milhões de brasileiros assistiam, esperando para ver se Padre Marcelo conseguiria resistir ao embate ou se sucumbiria à armadilha preparada pela emissora. O clima era de tensão, pois ambos sabiam o peso daquele momento. Padre Marcelo entrou no estúdio com a serenidade de quem já viveu de tudo. Vestia sua tradicional batina e tinha no rosto o semblante tranquilo de alguém que sabe quem é e no que acredita. Seus olhos brilhavam com a convicção de sua fé e seu sorriso discreto demonstrava que ele estava preparado para o que viesse. Bonner respirou fundo antes de começar a entrevista. Sua estratégia já estava traçada. Perguntas incisivas, um tom de superioridade e, se possível, expor Padre Marcelo ao ridículo. Mas ele subestimou o sacerdote. A batalha estava prestes a começar e o público estava ansioso. William Bonner ajeitou os papéis sobre a bancada, olhou diretamente para Padre Marcelo e lançou a primeira pergunta com um tom cortante. Padre, você sempre se declarou um homem de fé, mas muitos veem isso como um sinal de atraso. Não acha que, em pleno século XXI, essa devoção exagerada a Deus pode afastá-lo da realidade e do progresso da sociedade? O objetivo era claro: retratar a fé do sacerdote como um obstáculo para a modernidade. A provocação era evidente e todos aguardavam a resposta. Mas Padre Marcelo não se abalou. Com um olhar sereno e um leve sorriso nos lábios, respondeu: Bonner, interessante você falar sobre atraso. Na minha vida, tudo que conquistei, todas as almas que foram tocadas pela palavra de Deus, só foram possíveis por causa da minha fé. Nunca precisei esconder no que acredito para me conectar com as pessoas. Pelo contrário, foi justamente falando sobre amor, esperança e fé que consegui mudar a vida de milhões. E eu lhe pergunto,
Desde quando acreditar em Deus se tornou um problema para o progresso? Sua resposta pegou Bonner desprevenido. Bonner franziu a testa, visivelmente incomodado com a devolução. Não esperava que Padre Marcelo reagisse tão rápido, mas insistiu. Padre, a sociedade hoje caminha para a pluralidade. Muitos consideram que sua insistência em falar de Deus pode excluir aqueles que pensam diferente. Você não acha que isso pode ser visto como intolerância religiosa? Era um questionamento estratégico, mas Padre Marcelo já estava preparado para esse tipo de argumento. Padre Marcelo inclinou-se levemente para a frente, mantendo a calma, e respondeu: Curioso você falar sobre intolerância, Bonner. A Globo passou décadas ridicularizando cristãos em novelas, debochando da fé do povo e promovendo valores que vão contra o que a maioria dos brasileiros acredita. Mas quando alguém como eu, um sacerdote que sempre pregou o amor e a paz, diz que tem fé e que Deus é importante em sua vida, de repente é taxado como ultrapassado. Não lhe parece um pouco contraditório? O argumento causou um silêncio desconfortável no estúdio. O silêncio tomou conta do estúdio por alguns segundos. Nos bastidores, produtores trocavam olhares preocupados. A narrativa cuidadosamente preparada por Bonner estava sendo desmontada ao vivo. A entrevista seguiu com novas perguntas incisivas, mas Padre Marcelo se manteve sereno e inabalável. No final, a frase do sacerdote ecoaria por todo o Brasil. A fé não se cala, e o Brasil acredita em Deus. A internet explodiu com reações, dividindo opiniões e levantando discussões sobre a liberdade religiosa no país. As redes sociais foram tomadas por comentários sobre a entrevista. Muitos apoiavam a postura de Padre Marcelo, enquanto outros criticavam a tentativa da emissora de descredibilizar sua fé. Figuras públicas começaram a se posicionar, reforçando o debate sobre o respeito às crenças e a liberdade de expressão. A entrevista não foi apenas um momento televisivo, mas um marco na discussão sobre a espiritualidade no Brasil. Nos dias seguintes, Padre Marcelo continuou sua missão de evangelização. Em suas pregações, reforçou que a fé não deve ser um motivo de vergonha, mas sim um símbolo de força. Seus seguidores aumentaram e sua mensagem ecoou ainda mais forte pelo país. A tentativa da Globo de desmoralizá-lo se tornou um grande fracasso. No fim, Padre Marcelo provou que a fé é inquebrantável e que Deus sempre prevalece. Diante do impacto da entrevista, a Rede Globo enfrentou críticas e um intenso debate sobre sua abordagem em relação à religião. Políticos, líderes religiosos e intelectuais entraram na discussão, tornando a entrevista um marco na defesa da liberdade religiosa no Brasil. O episódio serviu para reforçar a presença da fé no debate público e mostrar que, independentemente das adversidades, aqueles que acreditam em Deus continuam firmes em seus princípios.